Já estamos de volta com o nosso Bom Astral pela telinha da Astral TV para fazer aquele nosso tradicional bate-papo sobre Cabala, uma arte que pode ajudar muito você, né, um conhecimento, uma sabedoria a transformar a sua vida. E hoje nós vamos bater um papo, né, com a Luna Doeck, que é professora do Cabala Center, está aqui com a gente novamente. Bom dia, Luna. Bom dia, como vai? Muito bem, e você? Que prazer estar aqui. Todo meu, melhor agora. E vamos falar sobre um assunto que certamente você já vivenciou em algum momento, né? Que é aquela questão de quando você sente que está tudo paralisado na sua vida, as coisas não andam, estão estagnadas, né? E a gente fica numa insatisfação profunda, né, Luna? Quando isso acontece, dá um desânimo, que você quer transformar as coisas, mas você não sabe por onde começar e parece que fica tudo assim, preto e branco, sem graça na vida, sem cor, verdade, não é? Eu acho que todos nós passamos por isso, né, Edu? Faz parte da vida. Então, eu sempre gosto de começar, toda vez que eu vou falar sobre Cabala, eu gosto de começar nos princípios. Então, o princípio fundamental para a gente começar o nosso dia é Deus está ao meu favor. Deus, gente, Deus é a energia que nos envolve. Não é no sentido religioso, mas é no sentido de entender que existe uma energia a nosso favor. Então, por isso que Cabala é para o ser humano, não tem religião, porque é para todos nós. Então, todos nós temos sim a oportunidade de sermos felizes. Então, quando você já entra com o seu dia com esta mentalidade, você já começa a colocar um outro sistema dentro de você. É uma outra forma de pensar. Então, eu já começo sabendo que tem alguém para me ajudar. Esse alguém é uma energia que rege esse universo. Então, imagina se cada dia da nossa vida, desculpe, a gente acordar com este pensamento. Porque vamos combinar que tudo aquilo que acontece na nossa vida tem muito a ver com aquilo que a gente pensa. Então, se eu já penso que a vida é desse jeito, eu já começo o meu dia com uma energia baixa. Então, primeiro ponto, e isso é uma coisa, é um comando que a gente tem que dar, isso não é automático. Então, quando a gente aprende essa primeira dica, eu garanto para vocês que vocês vão sentir uma diferença na vida de vocês. Bom, esse é o primeiro passo. Mas vamos lá, a gente já falou que o universo ele é montado de uma forma onde a gente veio conquistar a nossa felicidade. Então, nada vem sem eu fazer um esforço. Aí você vai falar assim para mim, e os telespectadores também. Puxa, mas eu me esforço pra caramba, eu trabalho, acordo cedo, faço o que eu tenho que fazer. Por que que minha vida não vai para frente? Por que que as coisas não andam, né? Muita gente tem aquela sensação de estar fazendo, né, a sua parte. Até sobre isso que a Luna falou, tem uma frase que certa vez eu ouvi que nunca mais saiu da minha cabeça, que diz: o pensamento que você emite é o que domina o seu destino. E é verdade, né, Luna? A gente está construindo a nossa realidade o tempo inteiro através daquilo que a gente pensa. Então, como você bem disse, né, se a gente começa o dia com essa sensação de que nada acontece, está tudo sem graça, o dia não tende a ser diferente disso. Exatamente. Qual a chance do dia ser diferente se eu já coloquei na minha mente que ele vai ser igual do mesmo jeito? Então, o Rav Berg, que foi o fundador do Cabala Center, ele sempre falava, gente, consciência é tudo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é começar a educar a minha consciência, o meu pensamento. Por quê? Porque a gente não tem controle nos pensamentos. Eles vêm de todos os lugares.
mas a gente pode sim controlar aquele que a gente quer que fique com a gente. A gente pode escolher, eleger um pensamento. Olha que coisa interessante. O interessante da Cabala é que ela nos mostra recursos que a gente nem sabe que existem. E são coisas simples, né, Edu? Mas sim, é um treino. Vamos lá. A gente não vai na academia uma vez e a gente sai com músculos. Não, é uma construção, né? É uma construção. Então, a primeira coisa é eu entender que tudo na vida é uma construção. Então, quando eu começo o dia sabendo que eu tenho ajuda e sabendo que a vida é uma construção, eu já me coloco no mundo de uma outra forma. Eu já me apresento de uma forma diferente. Quando eu começo o meu dia e eu falo assim, puxa, eu recebi hoje 24 horas de energia, certo? Todo ser humano tem isso. Qual a diferença entre nós? Pensa um pouco. A única diferença entre nós é o que a gente faz nessas 24 horas. Então, se eu já começo o meu dia com o pensamento de agregar, eu já me coloco diferente diante da situação. Então, a primeira coisa é a gente se alinhar com este pensamento de que eu quero que o meu dia seja incrível. Quando a gente já começa com esse pensamento, a nossa mente, porque a gente sabe, né, endorfinas, como é que funciona o nosso sistema, quer dizer, eu não tenho muita informação sobre isso, mas é até aquela história, né, todo mundo fala isso. Se você faz ginástica, você produz uma sensação de bem-estar. Hormônios, né? Exatamente. E o pensamento faz a mesma coisa com a gente. Só que, como a ginástica, o pensamento sozinho não é suficiente. Eu preciso de uma ação. Tá? Então, é aquela tal história. Eu sei que a ginástica dá endorfina, se eu praticar. Sim. Então, o que eu preciso praticar na minha vida? Então, quando a gente parte desse princípio que eu é que preciso fazer algo, eu começo a colocar um outro pensamento na minha cabeça. Porque, na verdade, a gente sempre espera, e isso é normal do ser humano, se a gente pode dizer isso, a gente espera que o entorno mude para que a minha vida seja diferente. Sempre contando que o externo, né, deve mudar, né? Então, que eu tenha mais oportunidades, que eu seja reconhecido. Eu estou sempre esperando vir de fora, né, para a minha vida. Exatamente. E cada vez que a gente espera algo de fora, o que isso significa? Eu não estou dizendo aqui que isso é bom ou ruim, mas eu quero que a gente comece a refletir que domínio eu tenho no externo. Qual é o domínio que a gente tem no externo? A gente não tem, né, esse domínio, porque não tem como eu dominar o outro, a forma das pessoas de pensarem e de agirem, né, em relação a mim, aos meus objetivos, né? Exatamente. Então, a primeira dica é assim, se eu quero um dia diferente, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Porque você sabe que até a definição de Einstein, aquele famoso pensador, ele dizia que fazer a mesma coisa todos os dias, esperando um resultado diferente, essa é a definição de loucura. Pensa bem, Edu. Não vai acontecer, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? E a gente nem pensa nisso, né? Sim. Eu acho assim que nós realmente, e esse é o objetivo, a gente é criado
para querer que o externo mude, para que a minha vida seja melhor. Sim. Eu, você e todo mundo, né? Vocês concordam com isso? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês mandarem perguntas, questionarem, porque tem um segredo em questionar, Edu. Cada vez que a gente questiona, o universo manda uma resposta para a gente. Tá. Então, é aquela tal história. Se eu quero saber de algo, eu preciso perguntar. Exato. Faz sentido? Sim, com certeza. Não é? Eu lanço aquele questionamento para que me venha aquela resposta de algum modo, né? Exatamente. Então, de novo, vamos seguir a linha de pensamento. Tá. O Criador só quer me ajudar. Sim. Eu comecei a entender que o que importa é se eu vou ter a sensação de que meu dia vai ser melhor. Eu preciso colocar esta afirmação dentro do meu sistema. E de forma verdadeira, genuína. Hoje eu vou ter oportunidades. E na hora que eu começo a colocar esse sistema, eu percebo que se eu continuo fazendo a mesma coisa, como é que eu vou querer um resultado diferente? Não vem. Não vem, né? Não vai vir. Como Einstein disse, bem colocado por você, loucura. Loucura. Então, a primeira coisa é a gente cair nessa real, Edu. Então, se eu quero algo diferente na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Tá. Faz sentido? Total. Então, a gente já avançou 3 passos no nosso dia. Tá. Então, eu abri possibilidades no meu dia. Porque o que acontece? A gente que se bloqueia. O universo, o tempo todo. O universo tem milhões de opções para nós. Mas a gente fica tão preso naquele nosso dia a dia, naquela nossa rotina de reclamar que nada muda na nossa vida, que as coisas não vão mudar realmente. Então, a primeira coisa é estar aberta para receber essas mensagens do universo. Então, a pergunta é assim: o que eu hoje posso fazer de diferente naquilo que eu faço todo dia? É isso aí. O que eu posso aplicar, né, de atitude que eu não tenha aplicado ainda, visando ter um resultado novo, um resultado diferente, sem esquecer, é claro, daqueles passos básicos que você colocou de começar o dia, né, acreditando que teremos oportunidades, né, redefinindo os pensamentos, né, as afirmações que a gente coloca. Exatamente isso. Faz sentido? Total. Aliás, eu quero até saber, viu, você que está assistindo, manda um WhatsApp para a gente, comentando se você tem colocado em prática ações diferentes. Eu quero saber porque, às vezes, a gente fica numa reclamação, no automático, só esperando que as coisas ocorram, né? Mas elas não acontecem e aí a gente vai ficando numa frustração profunda. Fala para mim, você está fazendo a sua parte em relação a buscar começar o seu dia de uma forma mais otimista, acreditando que você vai atrair oportunidades nele e colocando ações diferentes ao mesmo tempo? São 2 passos, né? Começo bem, com otimismo, né? Acreditando nas oportunidades e também coloco atitudes novas aí em cena. Manda nesse zap que está aparecendo aqui embaixo, 11 96271 0106. Você participa desse bate-papo, eu quero ver sua opinião sobre tudo isso que a gente está falando e a gente vai dar toques especiais para você. Corra para que dê tempo. Então, esses são os passos básicos, né, Luna? Esses são os passos básicos. Depois que a gente tem esta consciência, eu começo a me abrir para oportunidades. Porque olha só, o que acontece é que existem várias oportunidades no mundo, só que elas não estão chegando para mim. Não é assim que a gente pensa? Sim. A gente sabe que o mundo está cheio de oportunidades. Mas por que elas não chegam para mim? A primeira coisa é porque eu não estou aberta a receber essas oportunidades. E vamos combinar outra coisa, né, Edu?
Se a gente quer mais, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então, se eu quero algo mais na minha vida, eu preciso entender que existe um sistema perfeito para me dar mais. Mas cada vez que eu quero mais, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso fazer algo mais. E na maioria das vezes, Edu, o que acontece é que a gente tem o falso pensamento de achar que eu não preciso fazer nada e que as oportunidades vão bater na minha porta. Sim. E muitas das vezes as pessoas até recorrem à espiritualidade pedindo justamente isso, né? Dentro das suas respectivas crenças, religiosidades, né? As pessoas pedem que venha ali uma oportunidade, né? Que seja reconhecida. E não tem nada errado dentro do que você acredita você pedir, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não virar um hábito constante da gente sempre contar que Deus, deusa, deuses, orixás, espíritos, anjos tragam as coisas para a gente, né? Porque também não é por aí, né? Eles podem dar uma forcinha, mas não fazer tudo, né? Olha que interessante, né? Porque pedir, gente, é a base da nossa vida. A gente tem que pedir tudo. Pedir significa desejar, não é? Eu quero que você me dê, eu quero que Deus me dê. Na verdade, a gente quer tudo isso e isso realmente é o nosso direito de nascença, querer tudo, e o universo está pronto para nos dar tudo, só que eu preciso sempre lembrar de um ingrediente: nada na vida é de graça. Quando eu começo a pensar nisso, mesmo aquilo que eu peço para Deus, quando eu peço algo para Deus, para o anjo, para o que for, né? Eu preciso entender que eu não vou receber aquilo de pronto na minha vida. O que eu vou receber é uma oportunidade de conquistar aquilo que eu quero. Ou seja, eu não vou receber aquilo de prontidão, embalado para mim com um laço de presente. Eu vou receber uma oportunidade de conquistar aquilo. Isso. Por isso que eu acho que a maioria de nós se sente frustrado. Porque eu quero mesmo. E eu acho que eu tenho me esforçado. Só que pensa um pouco, gente, qual é o seu esforço? Você está aqui esperando que a oportunidade venha para você, ou você está se movimentando para fazer essa oportunidade acontecer? Porque olha só, quando a gente quer um emprego, né? Vamos simplificar. Quando a gente quer um emprego, tem tantas vagas de emprego disponíveis. Mas para conseguir o emprego, eu preciso ir na entrevista. E antes disso ainda, fazer cadastro, mandar currículo, atualizar o LinkedIn. Tudo isso. Agora, a nossa oportunidade, quando a gente pede um emprego, é ter a chance de fazer a entrevista, ok? Ok. Mas quem vai entregar o material na entrevista sou eu. Então eu começo a perceber que todo o trabalho é meu. É um trabalho interno de eu me conscientizar primeiro que eu preciso oferecer algo diferente para o mundo. Ou seja, até para eu ter aquela sensação de conquista e de merecimento também, né? Exatamente isso. E por quê, Edu? Porque esse é o sistema do universo, gente. Então não existe, aquela pessoa teve mais sorte, o outro não teve, isso aconteceu na vida dele, no meu, na minha não tá.
Primeira coisa é que a gente tem a tendência de sempre julgar o outro, né? A gente sempre acha que o jardim do vizinho é sempre mais florido, né? A gente acha isso. Então a gente nunca sabe o que o outro fez para receber aquilo que ele está recebendo. E quando a gente recebe algo pelo nosso esforço, a gente consegue perceber o quanto a gente trabalhou para receber aquilo. E é esse nosso trabalho que vai nos dar a satisfação de receber. Então, quando a gente vai falar desse assunto, Edu, e eu queria falar isso, continuar esse assunto no nosso próximo programa e convidar justamente as pessoas a pensarem nisso. Nesses passos que a gente colocou hoje. Tá. O Criador quer me ajudar, o universo está cheio de oportunidades. Eu preciso trabalhar meus músculos eu preciso fazer o exercício para ganhar músculos. Então, na vida é a mesma coisa. Eu preciso me esforçar para receber algo diferente. Então, quando eu começo a mudar a minha forma de pensar, eu começo a me abrir para as oportunidades. Porque quando eu quero algo, o que vai vir para mim não é esse algo. São as oportunidades para conquistar este algo. Será que faz sentido? Total. É a questão da construção, né, que estávamos falando. A necessidade, né, de repente eu perceber as oportunidades, né, que vêm até mim, né, para eu poder utilizar, fazer bom uso disso, né, construir a partir disso. E aí isso implica o mínimo esforço da gente sair do automático, né, começar a observar mais, mudar a nossa forma de pensar, de sentir, para a gente poder atrair essas oportunidades, né? E depois que elas venham, a gente fazer bom uso delas e não ficar esperando, né? Totalmente, porque embalado para presente não vai vir. Não vai vir, não vai vir. E a nossa satisfação sempre mora na conquista. E aí eu começo a mudar a minha forma de ver a vida. Porque se eu continuo, acordo todo dia, falo, esse meu chefe é assim, esse meu trabalho é assim, essa minha esposa é assim, esse meu marido é assim, os filhos, porque a gente sabe, a gente tem muita coisa no nosso dia. Então, o mais importante é como é que eu penso a respeito dessas coisas. Eu acho que isso é uma coisa chata, que isso é para me trazer problemas, ou eu vejo isso como uma oportunidade de conseguir aquilo que eu quero. Então, aí nós temos uma reflexão também, né, Luna? É a gente começar a aprender que nem tudo que vem para a gente de uma forma problemática, ou seja, que não acontece da maneira como a gente gostaria, né? Nem tudo é problema. Às vezes, ali a gente tem oportunidades escondidas, né? Possibilidades de revelar a luz, né? Esse é o próximo assunto, Edu, que vem justamente para complementar tudo isso. Porque hoje a gente está olhando para essa situação. Puxa, eu estou meio estagnada na minha vida, eu não sei muito bem o que fazer. Parece que as coisas não estão se desenvolvendo, eu estou sempre recebendo um pouco do mesmo. Então, o primeiro passo é a gente conseguir entender o porquê disso. Aliás, esse é o segredo da vida, Edu. A gente sempre se fazer uma pergunta, por que essa situação está na minha vida? Então, é a minha reflexão sempre. Então, eu consegui entender que o controle da minha vida depende de como eu interajo com o mundo. E quando eu aprendo a interagir de uma forma diferente, a resposta é diferente, isso é garantido. A vida funciona pelo sistema de causa e efeito. Se eu injeto energia positiva, é energia positiva que eu vou receber. Então é muito importante, Edu, que a gente tenha essa mentalidade. E que
as pessoas mandem pra gente Manda as pra dúvidas. gente, vocês estão acompanhando pelo YouTube também, deixem os comentários no vídeo, né? Lembrando que o vídeo é sempre postado no canal da Astral TV, pós-programa, no Astral TV Oficial. Então você pode assistir novamente para você poder digerir tudo que foi falado, absorver, mandar para outras pessoas também, tá? Então vai lá e inscreva-se no canal Astral TV Oficial. Você que está vendo o vídeo por lá, deixa pra gente os comentários que a gente vai separar todos e trazer aqui para a Luna na próxima vinda dela. Agora, Luna, como que o pessoal pode ter acesso a todos esses conhecimentos que você traz para a gente sempre? Olha, todos esses conhecimentos estão disponíveis para você lá no Cabala Centre. Então, tudo isso que eu falo é só uma amostra daquilo que você pode receber fazendo um curso. E a gente tem também um outro sistema, que é um site com muita coisa gratuita e muito conteúdo, muitas aulas. E esse site é o site do cabala.com.br. Isso, está aparecendo aí na tela. Na verdade é cabalacentre.br, isso mesmo. Perfeito. E lá você pode se inscrever nesse canal, você vai ter 14 dias de graça para você experimentar e ver se aquilo faz sentido para você. Você vai receber várias ferramentas, várias dicas, e depois disso, se você realmente sentir que aquilo faz sentido para você, a mensalidade é desse tamanhozinho para você continuar valor de troca. Exatamente, trazendo essa energia de mudança na sua vida, porque se a gente pensa diferente, a nossa vida é diferente. Exatamente, muito legal. Sigam também a Luna no Instagram, é o @Luna, se escreve Luna, _ tá? Cabala, simples assim. E aí você vai ver várias reflexões, cortes também de programas para você poder trabalhar essa sabedoria da Cabala na sua vida. Luna, muito obrigado pela vinda, pelo bate-papo. Eu adorei, tenho certeza que plantamos várias sementinhas aqui hoje na cabeça do pessoal para começar a transformar aquilo que vive. Não aceita não, né? Se as coisas estão paradas, estagnadas, né? Tem que mudar, tem que trabalhar isso. Tem que mudar, e a gente pode mudar. Acredite que você pode fazer uma mudança na sua vida, sim. O poder está nas nossas mãos, viu? Exatamente. Gente, intervalo bem rapidinho, já já a Lene cola aqui com a gente. Vai ter também leituras de tarô, tá? Não sai daí.